quantas histórias se constrói um sistema universal de saúde? A reforma sanitária e a trajetória de lutas e reivindicações que resultaram na instituição do SUS fazem parte de um processo que envolveu muita gente e acontecimentos pouco conhecidos. A proposta do programa de hoje é resgatar as muitas histórias da reforma sanitária. O Sala de Convidados está no ar. A reforma sanitária transcende o sistema de saúde. Ela diz respeito a uma luta política. Ela foi um grito de liberdade. Ela foi um grito de dizer, olha, não é isso que a gente quer uma outra coisa. O que fez com que essa mistura no Brasil desse a ignição? E vai ser na diversidade, vai ser no coletivo, é que nós vamos construir nosso projeto. Era um projeto de esperança, era tudo que a gente acreditava e acredita, né? A gente continua acreditando no SUS, que é o produto, né, que é da reforma sanitária. Nossos convidados de hoje foram, mais do que testemunhas, atores dessa história. Comigo, no estúdio, Arlindo Fábio, professor emérito da Fundação Oswaldo Cruz, José Carvalho de Noronha, coordenador adjunto do Brasil Saúde Amanhã, prospecção estratégica do Sistema de Saúde Brasileiro, e participando da conversa remotamente, Lúcia Soto, chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério da Saúde. E a gente adora quando você participa de casa, mandando suas perguntas ou dividindo sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então, não deixa de participar. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Lúcia. Eu queria começar trazendo um historiador, Hobsbawm, para cá, quando ele fala que, num artigo que ele escreveu, O Presente como História, sobre a dificuldade de escrever a história do seu próprio tempo. E aqui estamos para isso, né? Porque a gente está falando com pessoas que viveram a reforma sanitária. Aí eu queria perguntar sobre isso para vocês. Como é que é falar sobre essas histórias? Aí lembrei também que antigamente a gente tinha história com H e história com E, né? Que diferenciava o tamanho ou a veracidade das histórias. Hoje em dia, todas as histórias parece que são com H mesmo. Como é que é isso para vocês? Falar sobre essas histórias em que vocês foram protagonistas e histórias que têm essa repercussão imensa que é hoje o Brasil ter o melhor sistema de saúde público do mundo. Bueno, posso começar? Por favor. Deixa eu dizer, né, porque eu estou fazendo recentemente a Casa de Oswaldo Cruz, aqui da Fundação Oswaldo Cruz, está fazendo a minha história de vida, né? Então eu estou exatamente nesse ponto, né? E posso te dizer que não é simples, né? E não é simples por uma questão de memória. É incrível isso, quer dizer, se às vezes com a idade você rateia, né, em determinados momentos, quando você se refere a alguma coisa que te afetou do ponto de vista emocional, do teu trabalho, que diz respeito à base da tua vida, não, elas voltam imediatamente, elas vêm. Mas eu acho que a questão principal é você ter um olhar crítico em relação à história, como você conta. Porque há uma tendência de você tentar melhorar um pouco a história, amenizar, entende, a tua participação ou acrescentar a tua participação na história. Então, eu acho que é essa a questão. Então, eu acho fundamental você ter várias pessoas, né, sobre o mesmo tema, porque aí você tira o que você quer dessas manifestações. Mas eu acho que é isso mesmo. E vale a pena e tem que ser. E mais, para encerrar, existem atores, personagens, mas não atores, né, da história, e no caso da história da saúde pública, não estão mais entre nós, né? E alguns deles, entende, não tiveram em vida e mesmo agora não têm o reconhecimento que se deve. Então, falar dessa história é também recuperar, entende, atores que fizeram também essa história. E esse é um dos grandes intuitos, né? Noronha, quer acrescentar alguma coisa? Para mim, fazer a história da minha vida é fazer um pouco da história, porque eu, por força de ter sido professor, minha profissão toda, o que você é? Eu sou professor. Eu comecei a dar aula aos 18 anos. Então, fazer história é esse duplo movimento.
é contar a minha vida, mas garantir a minha capacidade analítica de refletir sobre a minha própria história. Eu mantive essa capacidade, quer dizer, claro que toda história tem um ponto de vista, toda história, não existe história neutra. Então, meu relato não é neutro, mas eu consigo, ao mesmo tempo, jogar a paixão que foi, porque a história tem paixão, jogar a paixão que foi minha vida no processo da construção do sistema de saúde brasileiro e, ao mesmo tempo, ter capacidade de distanciamento analítico que mudou ao longo do tempo. Eu consigo perceber como é o Zé Noronha jovem e o Zé Noronha maduro, o hipercrítico e o militante. Então, contar a história é sempre bom, como diz o Arlindo, e confrontar as nossas versões é sempre importante. Mas eu, pelo meu atributo de professor de pós-graduação, eu creio que eu tenho a capacidade de preservar o distanciamento analítico que se requer para dar um pouco, se é possível, objetividade a uma narrativa. Ainda que a paixão não desapareça nunca, né? Porque ambos falaram da paixão de formas diferentes. E, Lúcia, como você gostaria de começar? Bom, eu acho uma alegria contar essa história, porque eu acho que nós precisamos construir futuro, esperança, e essa história ela é exemplar, com toda a diversidade das pessoas que participaram dela, cada um de um lugar, de um momento de vida e de experiências enormes, né? Então é uma alegria, para mim é uma alegria estar podendo compartilhar com o Arlindo, com Noronha, essa troca, que, na verdade, a própria história fala por si mesma, porque as repercussões dessa história estão aí, na vida real da população brasileira. Então, assim, com prazer e alegria, a gente começa o programa. Na reportagem que você vai acompanhar agora, nós convidamos mais alguns atores engajados na reforma sanitária para compartilhar com a gente suas percepções sobre essa história. A reforma sanitária transcende o sistema de saúde. Ela tem a ver com a mudança da maneira de viver, tem a ver com a questão da crise ambiental, tem a ver com a questão como as cidades se construíram, tem a ver com a questão da habitação, da cultura, do lazer, do salário, da renda. Eu acho que nós temos que aprender a viver com a diversidade, nós temos que aprender a viver com o coletivo, e vai ser na diversidade, vai ser no coletivo, é que nós vamos construir nosso projeto. O ano era 1970, o contexto de ditadura militar, quando um grupo de sanitaristas, profissionais da área da saúde e de outras categorias se uniram para promover mudanças nos valores prevalentes na sociedade, tendo a saúde como eixo de transformação. A reforma sanitária, ela diz respeito a uma luta política. Uma luta pela democracia, uma luta de contra-hegemônica, contra a hegemonia privatista, a hegemonia de uma medicina individualista, medicamentosa, não preventiva. E aí a saúde conseguiu um veículo muito importante, que foi a revista Saúde em Debate, a criação do Centro Brasileiro de Estudo de Saúde pelo Sérgio Aroca e o Davi Capistrano, e José Rubem de Alcântara. Era um lugar que você pensava a reforma, discutia com os companheiros, construía o saber, divulgava na revista, e outras pessoas no Brasil inteiro esperavam essa revista chegar como uma coisa que frutificava o movimento, né? Era um momento muito rico, onde movimentos de bairros, nós da saúde coletiva, movimentos de igreja, partidos políticos, sindicatos, né? Pessoas mais ligadas à área de pesquisa, né? Se encontraram com o mesmo projeto. Um projeto pautado na garantia da saúde de forma universal, equitativa e integral. Todo o movimento da reforma sanitária, ele se passou por uma redefinição, né, do INAMPS, de como a gente saiu, né, do que a gente tinha das ações integradas de saúde para o SUDES, que eram exatamente esses convênios que eram feitos com os estados, para que a gente pudesse ter um início de unificação, unificando essa divisão que a gente tinha. 75 a 86 são apenas 11 anos no qual a gente construiu um dos conceitos mais sólidos que existe no mundo de um sistema que hoje é o sistema público de maior cobertura do mundo, que é o SUS. E foi exatamente isso
o sonho que pessoas como essa, como Aroca, como Ézio, como Arlindo, como Cecília Donávila tiveram, e que cada um no seu campo, e que a gente construiu uma proposta que hoje praticamente é irrefutável. A 8ª Conferência Nacional de Saúde e a criação do SUS foram marcos da reforma sanitária e da reconstrução da democracia. Mas essa história não se limita apenas a esses acontecimentos. Uma coisa muito marcante nesse caminhar foi que Ézio Cordeiro, Reinaldo Guimarães e José Luiz Fiore escreveram um documento ali no início dos anos 80, chamado A Questão Democrática na Área da Saúde. Esse documento ele faz uma análise crítica da situação da saúde brasileira e já elenca o que a gente vai encontrar no capítulo Saúde da Constituição. Pela primeira vez, a gente vai a uma reunião no parlamento como movimento. E a gente chegou ali e levou a reunião. E eles falavam com os advogados deles, consultores técnicos, assim, aqueles homens de terno preto, todos. E nós, um bando de gente jovem e tal, e a gente tinha... Eu escrevi isso, dizendo que foi a primeira vez que nós estávamos, assim, igualdade de condições, pelo menos, tinham direito à palavra, e pudemos ver que nós podíamos avançar, porque nós tínhamos força. A construção do campo disciplinar da saúde coletiva é fruto da luta da reforma sanitária. Eu acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer é essa. O que fez com que essa mistura no Brasil desse a ignição, desse o caldo, desse o catalisador para que funcionasse um processo tão firme como é o projeto da reforma sanitária brasileira. Nos Estados Unidos, a primeira coisa que acontece com você num serviço de saúde é pedirem seu cartão de crédito. A reforma sanitária, ela foi muito importante, porque ela foi um grito de liberdade. Ela foi um grito de dizer, olha, não é isso que a gente quer uma outra coisa. E essa outra coisa tem que ser construída a partir da democracia. Eu acho que ela descortina que as pessoas, que a sociedade pode, mobilizando-se, resolver certos problemas que tradicionalmente teve. Quanto mais democracia a gente tiver nesse país, quanto mais possibilidade de lutar pela saúde a partir do SUS, com os instrumentos do SUS, com os princípios do SUS, mais a gente vai estar construindo um mundo melhor, um Brasil melhor. E a própria matéria, né, juntando pequenas histórias, vai nos dando essa dimensão desse momento histórico que é impressionante. Talvez, né, talvez não. Acredito que muitas pessoas, sobretudo as gerações mais jovens, não têm a dimensão do que isso foi. Aí eu queria começar pedindo licença para vocês, começar agora pela Lúcia, a partir de uma fala da Sônia, né? Um bando de gente jovem chegando lá e percebendo que tinha poder para fazer aquela transformação. Como é que é isso, olhando, né, fazendo esse exercício que a gente falou aqui no início do programa, olhando para trás, a percepção dessa alegria que foi importante também nesse momento para que a gente chegasse onde chegou? Olha, era uma alegria profunda mesmo. Na verdade, essa história, eu morava em Nova Iguaçu, fazíamos parte de um movimento enorme de associações de moradores na Baixada Fluminense. Nova Iguaçu era a 7ª cidade em população do país. E, na verdade, a grande mobilização daquela realidade local ali, era uma coisa, por exemplo, nos primeiros momentos que a gente chegava lá e perguntava qual é o principal problema de saúde daqui, dos inúmeros bairros que nós percorríamos, e as pessoas diziam iluminação pública. Aí eu disse assim, nossa, realmente já está aqui os determinantes sociais do processo saúde e doença. Todo mundo trabalhava com aquela realidade do bairro, e saúde era tudo. Iluminação pública, as condições de vida, toda aquela realidade era saúde. E quando se abriu a possibilidade da construção, a transição da ditadura para a democracia, porque nós éramos jovens que estávamos ali na vida real da população brasileira. E era uma animação. Eu me lembro todas as caravanas populares que foram também
para a 8ª conferência, que foi uma felicidade pública. Aquilo era um encontro e uma felicidade pública emocionante. Jamais vou me esquecer da plenária final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que durou mais de 24 horas e ninguém se cansava. Era todo mundo consciente de que estávamos construindo um novo Brasil. Que aquilo que Maria Helena também falou, e a questão lema que Temporão trouxe, saúde é democracia é saúde, é a gente ver profundamente como a questão democrática ela é estratégica. Com ela aparece um sujeito, o povo brasileiro. E o povo brasileiro construtor de um país que cabe todo mundo. E era isso que nós estávamos fazendo na contramão da onda neoliberal do mundo inteiro. Margaret Thatcher dizendo o fim da sociedade, a era dos indivíduos, e nós proclamando a era da sociedade, do coletivo, da diversidade e de um novo momento de país democrático e com todos participando. Eu estava querendo justamente pegar, Renato, esse gancho da Lúcia, um pouquinho divergindo, inclusive dos depoimentos na linha da Lúcia. O meu engajamento de Lúcia e de nós todos, de Aroca, era para mudar o Brasil. A questão da saúde, ela era parte de um projeto de Brasil. A mobilização popular, o aprofundamento da democracia na luta contra a ditadura, nós tínhamos um socialismo com uma meta. Nós éramos engajados, vimos do movimento estudantil, da luta contra a ditadura. Eu participei da elaboração do documento do Esperança e Mudança do MDB, que lançou os fundamentos, agora com a perda da Maria Conceição Tavares, que me inspirou, que eu tive o privilégio de conhecê-la nessa luta de um novo Brasil. E nós éramos a parte da saúde. Então, eu não consigo dissociar a luta da reforma sanitária da luta por um Brasil melhor. Eu não consigo. E a 8ª reafirmou isso de uma maneira absolutamente contundente. E Aroca em todas as suas falas também, e Ezio Cordeiro em todas as suas falas. E como é que eu fui contaminado por essa luta? Primeiro, como é que foi essa transição? Quando trouxemos o Instituto de Medicina Social da UERJ, Juan César Garcia, uma figura importante da Organização Pan-Americana da Saúde, o conceito da determinação social da saúde. Quer dizer, saúde não é só assistência médica, não é só cuidar de saúde. Eu acho que isso é um problema, por exemplo, que empata um pouco as nossas reflexões, o nosso debate atual. Porque a gente tem que entender que não se pode ter saúde só com o SUS. O SUS precisa de uma sociedade democrática, casa, comida. O Aroca não cansava de dizer isso, entendeu? Então a reforma sanitária, para mim, é a mudança do Brasil. E, claro, um sistema equitativo, justo, distributivo. E essa é a nossa luta. Digamos assim, eu diria para você, a minha participação, por isso que lutamos pelo Conselho de Seguridade Social na Constituinte, para que a saúde fosse parte integrante. A Constituição de 88 de Ulisses Guimarães é a primeira Constituição das poucas constituições do mundo que tem um título da ordem social. E nós somos cúmplices dessa luta pela ordem social, pela democracia, não apenas a democracia da capacidade de expressão popular, mas a democracia substantiva, de melhoria democrática, para uma sociedade que com a desigualdade, a iniquidade que tem a sociedade brasileira, é insuportável. Não se tem SUS numa sociedade com o grau de iniquidade que a gente tem no Brasil. Eu acho que tem uma questão para mim que é central também, complementando, que é a questão da militância. Quer dizer, o conceito de militância, normalmente nós delegamos, né, para um conjunto de pessoas que saíram para ações, outras, né, normalmente mais de violência. Então, sabe, no senso comum, a militância fica colocada dessa maneira. Nessa época, havia uma inquietação, a gente conhecia uma realidade, né? Não tínhamos partidos políticos, a não ser os partidos clandestinos, né, que funcionavam como funcionavam até então, né? E isso era muito desestruturador, entende? De você praticar uma militância. Restavam nichos dos antigos partidos. Eu acho que o Zé fez menção a isso, né? Por exemplo, o MDB, né? Que ainda você tinha alguma organização interna, mas isso não era comum, tanto que criamos um partido. Nós criamos o Partido Sanitário. Quer dizer, era um espaço onde essas pessoas com inquietações, essa militância, entende, conseguia construir
primeiro, uma análise, né, quer dizer, uma verificação, um contato com a totalidade possível, né, da população, com os segmentos possíveis da população e partir para uma reflexão sobre ela. Nós fazíamos periodicamente reuniões, né, do chamado Partido Sanitário, e assim era, e eram lideranças do país inteiro. Então a ideia realmente não era, entende, o conceito de circunscrito, não é a uma cidade, um local, etc. Mas viam todas as experiências. Viam as experiências que estavam acontecendo em São Paulo, as experiências que estavam acontecendo em Minas, o Francisco agora veio aqui, as experiências que aconteciam aqui no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Belém do Pará, né, no Recife, no Salvador, e eu podia continuar aqui a dar nomes, né, que estavam presentes dentro desse contexto do Partido Sanitário. E isso permitia uma reflexão em termos nacionais, que é o que o Zé Noronha está colocando. Quer dizer, nós queríamos mudar, né? Quer dizer, o país, a Lúcia colocou isso, nós queríamos mudar o país. E mais ainda, nós queríamos mudar o mundo. Né? Quer dizer, o país não era suficiente. E nesse momento havia uma demanda para essa mudança, né? Reprimida por um processo, né, de ditadura, evidentemente, mas essa demanda ela estava manifesta. E quem tinha possibilidade, tinha contato, né, nessas experiências, por exemplo, tinha absoluta certeza da necessidade de mudança. Quer dizer, a ditadura, ela conseguiu colocar uma tampa, mas ela não eliminou, entende, o que estava subjacente ao longo desses anos, e que, se nós formos recordar um pouco mais ainda, na década de 60, essas questões todas tinham sido colocadas. Quer dizer, quando chega a 64, há uma ruptura do ponto de vista de participação institucional, mas o que não quer dizer que essa não estivesse subjacente, essa preocupação e esse interesse de trabalhar e de mudar esse país e assim por diante. Quando nós chegamos, a gente fala muito da oitava, evidente, né, ela é exemplar, mas a 7ª conferência de 82, ela já traz o embrião dessa discussão. E, evidentemente, aí o Temporão fez menção, não é, ao livrinho, a gente chamava livrinho cor-de-rosa, né? Era cor-de-rosa porque tinha sido impresso num papel cor-de-rosa. Mas esse era o nosso livrinho vermelho, esse era o nosso livrinho vermelho. E ele circulou, ele andou e ganhou espaço. Ele foi levado para a Câmara dos Deputados, não é, no simpósio, o primeiro simpósio de saúde da Câmara dos Deputados. Porque nós entendemos no Partido Sanitário que era fundamental que nós tivéssemos uma relação mais direta e comprometida com o Parlamento, que só continuar trabalhando. Eu sempre estive, Arlindo. Eu sempre estive. Não, tudo bem. Eu sempre militei no MDB autêntico. Não, é isso que eu estou dizendo. E a Lúcia também. Você também. Não vem. Mas essa necessidade de fazer esse contato direto, a gente percebe hoje, inclusive isso, né? Que ainda é necessário que se rompa alguns desafios e anteparos que estão dados no Legislativo, dados, né? Tanto Caruca candidatou a ser deputado federal, foi candidato a presidente da República, vice-presidente da República. Vice-presidente da República. Sim, exatamente. Mas voltamos ao seu livrinho cor-de-rosa, que era o que especificamente? Esse ao qual o Temporão faz menção, que é o Ézio Zé Luiz Fiore, a questão democrática na área da saúde, e Reinaldo Guimarães. E certamente com outros. Eu aqui ao meu lado tem um que certamente deu pitaco nisso. Tem outras pessoas lá do Instituto de Medicina Social, onde ele, digamos assim, foi... Quem deu cidadania política a ele foi o Aroca. Que levou nesse simpósio, leu o texto do documento, e aquilo virou um documento do SEBS e virou um número especial do Saúde e Debate. Quer dizer, quem fez essa ligação que o Arlindo está falando, com a política, com o movimento político, jogou no parlamento o Aroca. Foi elaborado na casa do Ézio e foi politizado pelo Aroca. É interessante porque... E com a participação de um sem número de pessoas refletindo sobre o tema. E ouvindo vocês, a gente percebe, né? Porque há protagonistas, mas não há protagonistas sem os outros protagonistas, porque é todo mundo trabalhando junto, cada um cumprindo a sua parte. Né, mais com o que a Lúcia colocou, quer dizer, e acho que a Sônia já também fez menção a isso, de uma forma muito descontraída.
uma forma muito amiga. Você tinha certeza de que as pessoas que estavam ali, elas estavam ali para uma causa comum e para te defender se fosse o caso. Entende? Não tinha ninguém, não tinha rasteira. Tinha interesses, entende? Mas que eram explicitados e se trabalhava em consenso. E com alegria, isso eu quero fundamental. Eu não estou conseguindo expressar aqui porque eu fico muito emocionado com essa história, mas muita alegria. Sabe, quer dizer, ali foram feitas amizades, ali aconteceram relacionamentos, entende? Ao longo desse processo todo. Não foi alguma coisa estéril, não, só de um ponto de vista intelectual, não. Isso pegou a vida de todos os que estavam nesse processo. Que era o processo de derrota, de luta contra a ditadura. E a Lúcia é testemunha, ressaltou um outro aspecto, até você podia comentar, quer dizer, como é que foi esse movimento que trouxe da Igreja Católica, da Teologia da Libertação, do movimento da Zona Leste, da Zona Leste de São Paulo, movimento de amigos de bairro. Eu queria que a Lúcia falasse dessa mobilização pela democracia. A reforma sanitária é fruto da democracia, da luta pela democracia, pela reconquista de direitos e para a construção de mais cidadania. Lúcia, por favor. Essa história é uma parte dessas milhares de histórias, né? Eu vou contar até 2 pontinhos. Um foi quando nós estávamos nos formando em medicina na UFRJ, né? A minha turma, particularmente, quase muitos de nós fomos presos. Eu, Antônio Ivo, Emílio Miri Lopes, enfim, uma série de pessoas que tinham sido presas. E a cada um que era preso, nós íamos à CNBB, que ficava ali na Glória. E sempre quem nos recebia era Dom Ivo Lorscheider. Quando nós nos formamos em medicina, havia todo um movimento de renovação médica, o REMI+, para renovar conselhos regionais de medicina, assim, a nível nacional. Mas nós não queríamos fazer uma luta corporativa. Então fomos conversar com Dom Ivo para que ele nos orientasse para onde nós deveríamos praticar, porque a gente queria ir ao encontro do povo brasileiro. Fazer trabalho comunitário, saúde popular. E aí o Dom Ivo, depois de nos ouvir, e a gente disse, nós podemos ir para onde está o Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino. Ele disse, não, vocês podem ir para a Baixada Fluminense, que tem um bispo espetacular, Dom Adriano Hipólito, que veio a ser sequestrado, jogado nu e colocado como bispo comunista em Jacarepaguá. Esse bispo nos abriu as portas e, depois de um tanto de horas, numa salinha despojada, simples, com ele, para saber se podíamos trabalhar lá, fazer saúde comunitária, ele disse assim, olha, no tempo que vivemos, eu não vou perguntar a vocês se vocês são comunistas ou cristãos, porque não me cabe fazer essa pergunta agora, mas as portas da diocese estão abertas para vocês, e por elas entramos. Por essas portas e começamos a fazer um trabalho junto com as comunidades eclesiais de base que gerou um potente movimento popular comunitário e a saúde era um tema-chave da vida das pessoas, mas a saúde já com essa compreensão ampla, tanto que esse movimento de várias reuniões sobre saúde nos bairros populares da Baixada Fluminense virou associações de moradores, porque todo mundo compreendia que aquilo era ligado às condições de vida, trabalho, cultura, arte, alegria, lazer, era algo assim profundo do momento político. O Chico colocou uma questão, que diz assim, em 10 anos, 75, 86, fizemos esse trabalho. Eu estava até me lembrando tem momentos sínteses na história nossa, né? E você faz, às vezes, em 10 anos, às vezes em um dia. E às vezes em 10 dias, como dizia o John Reed, né? Os 10 dias que abalaram o mundo, são momentos tão fortes de transformação que essa energia, como o Arlindo comentou, essa energia estava na sociedade brasileira. Basta porque toda a ditadura, ela tenta sufocar a voz popular do Brasil, mas essa voz existe, resiste e foi capaz de construir políticas públicas exemplares, porque contou com algo que era outra análise fundamental daquele momento, que sem participação não iríamos a lugar nenhum. Sem democracia participativa não iríamos a lugar nenhum. E esse é um fundante, é um fundamento, é um marco fundador do movimento da reforma sanitária. Participação da sociedade, participação social, essa é que é a diferença, e fez a diferença. Eu vou só contar um breve momento agora nas conferências livres para a 17ª,
Fátima, havia um grande encontro até da Conferência Livre do Grito dos Excluídos, que um morador longínquo, ele disse assim, eu sou o construtor do SUS. Eu construí o SUS. Quer dizer, essa sensação de ser protagonista, autor dessa construção, ela está porque foi assim que a coisa aconteceu. As pessoas estavam lá, presentes, construindo e dizendo, vim aqui, estou com a minha cara e quero um Brasil diferente. E vou construir esse Brasil e botar na Constituição do Brasil todos os direitos, a coisa do social, como Noronha colocou. Quer dizer, saúde é direito universal de cidadania e com todos os reveses que tivemos, até hoje ninguém conseguiu desmontar a Constituição Cidadã de 1988. E com isso a gente já percebe a sua primeira provocação, que muitos nomes apareceram aqui, até pessoas anônimas, sobretudo porque é uma mobilização que a gente não consegue e talvez jamais consiga nominar quantas pessoas participaram disso. Mas a gente agora vai fazer um breve intervalo, bem rapidinho, e volta já. Não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre histórias da reforma sanitária. Comigo no estúdio para essa conversa, Arlindo Fábio, professor emérito da Fundação Oswaldo Cruz, José Carvalho de Noronha, coordenador adjunto do Brasil Saúde Amanhã, prospecção estratégica do Sistema de Saúde Brasileiro, e participando da conversa remotamente, Lúcia Soto, chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério da Saúde. E você, que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. E que eu recebo aqui, que aliás a gente tem. Eu vou começar esse bloco com uma questão que chegou aqui para a gente do Marcos via WhatsApp. Pergunta para todos os participantes do programa. Quanto vocês acham que essas histórias são conhecidas pelos cidadãos e cidadãs brasileiras hoje em dia? Eu pego a primeira resposta. Muito pouco, porque, embora fosse útil conhecê-la, porque os tempos mudaram muito. E já se vão quase 50 anos, né? 1970, 2020, pegar da década de 70, não sim. sei o quê. E eu me recordo muito quando era criança, eu nasci... Eu tinha 12, 14 anos, em 1960, a Segunda Guerra Mundial, que tinha sido um evento muito mais catastrófico, já tinha desaparecido. Agora, o que é importante trazer dessa história para os tempos atuais é que a agenda continua viva. Isso. Esse é que é o problema. Quer dizer, a vantagem de nós estarmos conversando sobre isso, até nesse tempo que resta, a gente devia explorar, é porque essa agenda continua aguda. O Brasil continua iníquo, então saber da luta que a Lúcia lembrou do movimento popular, que o Arlindo, a unidade do Partido Sanitário, querer melhorar o sistema de saúde, ela continua absolutamente viva, porque a Constituição continua sob ataque. Continua sob ataque. Ela foi sendo desmontada, ela começou a ser desmontada no dia seguinte da proclamação que o Ulisses Guimarães fez o seu discurso. Ela começou a ser sapeada, primeiro a parte econômica, e agora mesmo nós estamos atravessando, mesmo o governo Lula, nós estamos sendo um ataque para comprometer o capítulo da saúde da Constituição. Então, essa história pouco conhecida, vale a pena resgatá-la para que ela possa iluminar, ajudar a gente a ver as experiências que tivemos, os sucessos e também reconhecer os fracassos. Eu acho também animar a uma participação. Né? Quer dizer, há determinados momentos que você sente, entende, uma desmobilização, né? E outros momentos você consegue. Quer dizer, há momentos de esperança e momentos de desesperança. Né? Há momentos em que você tem que fingir de morto, é o que me dizia, né, o Hernani Braga, que me fez muita cabeça ao longo do nosso contato. Né? E outros momentos não, outros momentos você vem para a cena. Mas conhecer um pouco, entende? Onde é que a gente tropeçou e reconhecer as diferenças, inclusive, daquele momento para hoje. Me dizem muito assim que houve, que Lula assumiu agora o recente mandato, né? Diz assim, mas você acha que isso foi mais ou menos parecido, essa coisa da esperança com o que aconteceu lá atrás? Eu digo, não.
são situações muito diferentes, mas tem uma questão vamos chamar assim, de ânimo, de alma, entende? Presente neste momento, né, no início que ele toma posse, da mesma forma como a gente teve, entende? Nos anos 85 e anos antecedentes. E depois, no nosso caso da saúde, em 1986, com a realização da 8ª Conferência, que foi o momento de expressão disso. Né? Então é importante, sim, que conheçam para saber que isto pode acontecer e que isso tem que acontecer. Não a mesma coisa. Entende? Mas o mesmo ânimo de entrosamento e de incorporação a processos voltados para a mudança. Acho que existe, entende, quase que uma anomia em muitos momentos em relação à questão política e à questão da participação, sabe? E descobrir quem são esses atores, quem foram esses atores, entende? Como é que era essa relação deles com o universo com o qual eles compartilham. Mas aí você pode contar dessa experiência da 17ª, Arlindo, que foi uma experiência no passado. Exatamente o que eu iria comentar. Porque eu acho que, bom, todas essas histórias e as inúmeras outras que a gente nem sabe, né? Claro que nem todo mundo conhece. Mas eu acho que a saúde, o direito à saúde, ele tomou uma força na sociedade brasileira, especialmente depois da pandemia da Covid-19. Onde nós fomos quase que triturados, né, por aquele macro contexto trágico, né? Nem vou comentar as atrocidades ditas naquele momento, né? Mas, de qualquer maneira, resistimos bravamente. A ministra Nízia Trindade, na época presidenta da Fiocruz, representou um alento, não ofertando, praticando a questão das vacinas aqui. Então, e a população percebeu aquilo que era prático. Quem cuidava da saúde da população brasileira era uma coisa que tinha ficado latente, que era o Sistema Único de Saúde. Não estou confundindo o movimento da reforma sanitária com essa potência que é. E hoje, mesmo na tragédia, na catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul, a presença nossa, ela é eloquente. A Força Nacional do SUS é algo emocionante. Quer dizer, que está lá para cuidar, para de fato oferecer e assegurar direitos. Isso não é pouca coisa, né? E uma outra dimensão que o Noronha pediu para me comentar, porque eu iria já comentar mesmo, é a questão da 17ª. Ela mostra a força disso. Fizemos uma 17ª Conferência Nacional de Saúde, onde até lançamos lá o mapa colaborativo Movimentos Sociais em Saúde e a campanha Conselhos Locais de Saúde, que é hoje uma luta enorme a nível nacional. Mas só para dar um número, né? Mais de 60% dos delegados que participaram da 17ª nunca haviam ido a nenhuma conferência de saúde. É uma renovação espetacular. Você tem uma participação de mais de 60% de pessoas que pela primeira vez estão indo àquele espaço. E algo também inovador, que foi a questão das conferências livres, não as conferências livres como novidade, mas novidade foi elas poderem ter o direito de tirarem delegados com os mesmos, com direito à voto, à fala, com todas as prerrogativas dos delegados tirados no sistema de conferências municipais, estaduais, e adicionou-se agora as livres, que foram 99 conferências livres, com uma multidão de pessoas participando, com uma diversidade de temas e surpreendentes. Então, isso mostra o quê? Aquilo que Arlindo e Noronha também comentaram, a força da sociedade brasileira, que se colocou dizendo, nós queremos ser sujeitos políticos desse novo momento de reconstrução do país. E estão se colocando. Eu acho que tem uma outra novidade também, que é a criação, a nível do governo federal, na Secretaria-Geral da Presidência da República, do Sistema Interministerial de Participação Social, que, na verdade, vem de encontro a uma grande compreensão que nós sempre tivemos, que é a questão da questão
dos processos saúde e doença como fruto dessa intersetorialidade de todos os determinantes sociais, culturais, ambientais do processo saúde e doença. Então, hoje nós temos um sistema interministerial, fórum interconselho, toda uma novidade que constrói para valer uma nova geração de políticas públicas, que é a chegada, a possibilidade da chegada junto das políticas públicas nos territórios, com participação social e educação popular. E é uma forma também das novas gerações, né, irem chegando e pegando esse bastão. Agora, como foi fazer parte do movimento pela reforma sanitária? Que pequenas histórias ficaram pelo caminho? Essas foram as perguntas para os entrevistados da reportagem que você vai acompanhar agora. Viver esse momento da história do Brasil foi ímpar. Primeiro de tudo, como ser, como cidadã, como mulher nordestina, me sentia assim, muito importante de estar podendo contribuir, porque, na verdade, era isso. Todos nós estávamos contribuindo da forma que a gente pudesse. Eu era um estudante de medicina, de repente estou ali, sentado com Aroca, com Ézio Cordeiro, com Eleutério Rodrigues Neto, com Sônia Fleury. Talvez uma das pessoas mais importantes dessa época, eu estou dizendo 50 anos atrás, fosse Carlos Gentili de Mello, que dentro da Previdência Social, ele era de dentro do INAPS, ele denunciava o pagamento por unidade de serviço como um fator incontrolável de corrupção. Ou seja, na verdade, o que Gentili dizia é que a Previdência Social, como ela está, ela não pode ser mantida, ela é corrupta, né? Mas a gente falava, então, o que eu quero? Eu quero a substituição da Previdência Social por uma melhor, que não seja corrupta, mas que se mantenha assim, ou eu quero alguma coisa nova? O INAMPS estava na Previdência Social, o dinheiro estava todo lá e o Ministério da Saúde caiu nos pedaços, né? Então, o nosso projeto era unificar no Ministério da Saúde. E o INAMPS, claro, não queria abrir mão disso. Eles tinham os SUDs, que não era o SUS, e eles queriam continuar os SUDs, Sistema Unificado e Centralizado de Saúde. E nós queríamos o Sistema Único de Saúde no Ministério. Acabamos levando, mas levamos por causa da 8ª, porque a mulher do ministro mandava muito nele e ela era nossa, a Fabiola. Então, também tem essas coisas, as coisas que acontecem dessa forma, né? A Fabiola era sanitarista e ela colocou o Aroca lá para falar com o ministro, e o ministro disse, olha, na conferência que vai ter, a gente vai discutir se o INAMPS passa o serviço para o Ministério da Saúde, e nós vamos perder, porque eles têm força política, eles têm dinheiro, eles têm tudo. A Aroca falou, bom, só se a gente fizer um outro modelo de conferência. Aí começou lá a dizer que participe os sindicatos, que participe isso, que participe aquilo, participe a população, que tenha... E aí o Santana perguntou para ele, mas quem é que vai dirigir essa loucura? O Aroca falou, eu. Uma coisa que a reforma sanitária tinha era felicidade. A gente era muito feliz, a gente gostava de festa, a gente se encontrava em festa, a gente trocava muito afeto, a gente tinha muito essa coisa, porque a gente estava trazendo um projeto que era um projeto de esperança, era tudo que a gente acreditava e acredita, né? A gente continua acreditando no SUS, que é o produto, né, que é da reforma sanitária. Eu estava com o ministro Temporão no gabinete do ministro da Suíça, numa Assembleia Mundial da Saúde, quando tocou um device que o ministro tinha, que estava instalado no celular dele, um programa que chamava Vacinômetro. E deu conta que, naquele momento, 90 milhões de brasileiros tinham sido imunizados contra H1N1. Essa cena, provavelmente, é uma cena que, se alguém falar assim, resume só uma cena da sua vida, eu falaria essa. O ministro da Saúde fala assim, da Suíça, que é o país mais rico do mundo, como é que vocês conseguem manter taxas de vacinação tão elevadas como essa? Para mim, isso aí era um resumo de como é que a gente havia conseguido fazer determinados avanços. Que nós vamos ter problema com ele, que nós estamos tendo problema com ele. Nós temos negacionismo, mas, de qualquer forma, nós chegamos a construir uma coisa muito legal no Brasil. Os impasses da reforma sanitária, eu chamaria atenção para alguns. O primeiro deles é econômico. Hoje, basicamente, o gasto total de saúde, 40% é gasto público, 60% é gasto privado, incluindo aí gasto das empresas e desembolso direto das famílias, né? Então, nós temos que reverter essa equação. Nós temos que ter pelo menos 60% dos gastos
públicos. Eu acho que, de uma certa forma, nesse contexto pós-pandêmico, o Brasil avançou um pouco. A classe média, a classe política, começou a olhar o SUS com um olhar um pouco diferente, né? Puxa, essa coisa é importante, salvou muitas vidas, é importante fortalecer, mas nós ainda estamos distantes de uma situação como dos países nórdicos, ou da Inglaterra, ou do Canadá, onde a grande maioria dos seus habitantes usa o sistema público porque confia e sabe que é o melhor para todos. Não há possibilidade da população apoiar e aderir a esse sistema se nós não melhorarmos a qualidade do serviço, a qualidade do acesso e, fundamentalmente, o acolhimento. Para mim, a manifestação mais cruel da exclusão e do não funcionamento é a peregrinação. É as pessoas ficarem andando doentes, procurando serem atendidas. Isso é impensável. Então, eu acho que nós temos que fazer política. E isso eu não desisto. Só para trazer uma informação importante, que eu não sei se todo mundo em casa tem, recentemente na Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde, o princípio da sociedade exercer controle sobre as ações do Estado no campo da saúde apareceu quanto tempo depois da nossa Constituição de 88, né? E isso convivendo com os possíveis e concretos ataques que o SUS recebe. Então, a gente transita, né, entre esses lugares de grandes conquistas reproduzidas fora e questões internas. Essa energia, Renato, que a Sônia falou, e Maria Helena, sobretudo, e o Temporão, ela tem que ser retomada, essa coisa da 17ª, porque os tempos que estamos vivendo, essa energia, essa alegria de lutar e esse esperançar, como chama a nossa negra, como é que chama? A nossa poeta negra. Maria da Conceição. Conceição Evaristo. Deu a dica. Quer dizer, esse esperançar que nós tínhamos e temos, vou fazer daqui a pouco, esse ano faço 78 anos, Lúcia também, nós somos de uma geração que mantemos essa energia combativa, porque o ataque da nossa elite é muito repugnante. O ataque, o cerco que estão fazendo, já está visível o cerco ao presidente da República. Primeiro, nós não temos maioria no Congresso. É um Congresso completamente desviado para a direita. E agora, e as conquistas, uma das conquistas centrais que inscrevemos na Constituição de 88, que era o financiamento para a Seguridade Social e depois a vinculação de recursos para a saúde e educação, está sob ataque. Sob ataque. Então, a Faria Lima, os banqueiros, a nossa elite só quer saber de juros. Esse mito da austeridade fiscal. Então, nós temos que mobilizar essa energia que a Lúcia falou para defender e retomar essa energia e essa esperança de que somos capazes de construir uma sociedade mais justa. Porque, senão, a fila, a espera, porque faz parte da estratégia quer dizer, subfinanciar o SUS para fazer, hoje, está nos jornais, 367% aumento do lucro dos planos de saúde. Então, um jeito de fortalecer o mercado de planos é subfinanciar o SUS. De tal maneira para se apropriar, fazer da saúde aquilo que condenamos. Mercadoria, fonte de enriquecimento da indústria farmacêutica, dos médicos, dos hospitais, e também do capital hoje, porque o setor está completamente financiarizado. Temos que retomar essa energia de luta e essa vontade, porque senão... Agora, usar os instrumentos que estão aí disponíveis também para isso, né, Zé? Né, Lúcia? Quer dizer, nós usamos ainda pouco. Né? Quando você coloca um embate esquerda-direita hoje no Brasil, é nítido isso. Né? Quem é que sabe e trabalha com as mídias sociais hoje? Quer dizer, o que elas nos auxiliam nesse processo? Nada, ao contrário, né? Elas nos desestabilizam em relação a isso. E eu tenho 30 anos no Canal Saúde, né? E antes disso toda uma militância na área da comunicação.
Então, eu acho que enquanto nós não abordarmos a questão da comunicação e conseguirmos levar aquilo que está sendo feito, não só pelo Ministério, eu tenho maior apreço, né, quer dizer, pelo trabalho que Nízia está fazendo, o trabalho que Lúcia faz, né, Valcler faz, por exemplo, com os grupos populares, isso está sendo feito, isso é uma coisa extremamente linda. Onde é que isto está chegando às pessoas? Nós não estamos utilizando ainda os meios adequados necessários para chegar para essa motivação, para essa mobilização que a gente precisa. Eu sempre cito o seguinte, eu creio que 2012, Olimpíadas em Londres, na Inglaterra, Olimpíadas. Na abertura da Olimpíada, a primeira cena é assim, vou traduzir para o português, Sistema Nacional de Saúde, que é o Sistema Nacional de Saúde. A homenagem que a Olimpíada, que a Inglaterra faz, apresenta ao mundo numa Olimpíada, é o Sistema Nacional de Saúde inglês. A Thatcher tentou, né, desmobilizar, tentou acabar, em última análise, dentro daquela vertente liberal que era a proposta dela. Não conseguiu. Quer dizer, a população, a sociedade inglesa reagiu. E está lá o sistema firme, forte, funcionante, né? Com todas as debilidades do mundo atual, etc. Então, aqui nós temos alguma coisa que está funcionando. Eu tenho tido o privilégio de acompanhar de perto alguns dos projetos, dos programas, por exemplo, do nosso Ministério da Saúde. Essa semana eu estive lá ainda 3 dias trabalhando sobre isso. Tem coisas espetaculares na área popular, né? Na área da juventude, isso está funcionando. Quem sabe disso? Quem sabe disso? Agora, se você perguntar para as pessoas como está a situação de saúde, eu não sei. Né? Não tem, digamos assim, não tem repercussão o que está sendo realizado hoje. Né? Então, ou nós usamos os meios disponíveis, ou acho que essa desmobilização a que eu me referi anteriormente, ela só tende a crescer. Lúcia, eu vou passar a palavra para você, junto com a pergunta do Cláudio, aqui do Rio, via WhatsApp. Uma alegria que já foi, de uma certa forma, começada a ser respondida. Uma alegria ver a vivência e a empolgação desses ícones da luta que construiu a estrutura de saúde pública que temos hoje. Pergunto, por onde as novas gerações poderão continuar para honrar o esforço que fizeram pela saúde do nosso país? Boa, Lúcia. Olha, eu não sei se é muito otimismo da minha parte, mas eu acho que as novas gerações estão aí, colocando a sua vida e a sua luta na rua. Eu vejo uma enorme participação também. Claro que o Arlindo tem razão quando ele diz que há uma desmobilização e a simetria de poder, como Noronha colocou, ela é gigantesca. Essas pessoas que têm os meios de comunicação na mão são os donos dos meios de produção e são, na verdade, aqueles que estão nos instigando e continuaremos nessa luta, porque é uma batalha civilizatória de grandes proporções. Hoje nós temos um mundo que é inviável para 99% das pessoas. Simples assim. Meia dúzia de pessoas querem impor uma agenda ao mundo. Agenda essa catastrófica, porque estamos vendo aí a mudança estrutural do clima. Isso não tem mais reversão. Isso é a nova realidade do mundo. E nós que queremos, como diz a Conceição Evaristo, eles querem nos matar, mas nós queremos viver com alegria e propostas, a sobrevivência, e hoje eu até vejo, em muitos lugares que eu estou percorrendo, e o Arlindo chama atenção para isso, que não são só estratégias de sobrevivência que estão sendo construídas no Brasil, são estratégias de novas vivências. O que é o MST no Brasil? Um movimento fortíssimo, com uma grande capacidade de construção de uma frase que o Arlindo falou muito importante, que é a construção do comum. Nós precisamos construir o comum frente a essa brutal e violenta tentativa de desagregação. Porque, na verdade, essas pautas hoje do aborto, pauta de criminalização constitucional do uso de moderada substância, isso aí é uma afronta à civilização humana.
Quer dizer, na verdade, nós estamos diante de uma grande e desafiadora situação. Como é que nós vamos construir nos territórios brasileiros, na política nacional, um projeto da solidariedade do comum? Essa é a nossa grande desafio e nós não temos outro caminho a não ser lutar, porque nós não vamos desistir de viver uma vida alegre, feliz, companheira. Outra questão que tanto Noronha quanto Arlindo chamaram a atenção, essa coisa é muito agradável você viver num ambiente de solidariedade. Todo mundo sai bem, como a Maria Helena disse, era uma felicidade. Isso é muito bom. As pessoas têm o direito a viver essa alegria. Como dizia aquele músico chileno assassinado, que teve todos os dedos quebrados na época da ditadura chilena, que compositou que fez uma composição linda chamada O Direito de Viver em Paz. Nós temos o direito de viver em paz, com alegria, e construindo que nas brechas que a gente teve, nós construímos saúde, direito, bem-estar, solidariedade, cuidado, uma política nacional de cuidados que nós precisamos para enfrentar essa grande epidemia de brutal violência dessas pessoas que são os donos do dinheiro da guerra e que querem impor ao mundo essa agenda da necropolítica. Essa agenda da necropolítica, ela é literalmente mortal para todos nós. E nós estamos encontrando caminhos, porque ao G20 Social em Construção, eu estou agora na reunião do Conselho Nacional de Saúde, dei uma escapada para participar dessa conversa maravilhosa. Mas há também uma grande mobilização para entrarmos para valer no G20 Social, os movimentos da sociedade brasileira, que têm procurado encontrar essas brechas, porque realmente é muito exaustivo você ver essa história de que elegemos um projeto e eles tentam, de todas as maneiras, impedir a realização do projeto. Como essa questão, por exemplo, citada por Noronha, do Banco Central, o Congresso. Quer dizer, mas isso é uma luta política que está posta na sociedade. Vemos agora a eleição no México. Que eleição interessante, que ensinamento interessante ela traz. Um presidente que dialogava na linha da comunicação do Arlindo todos os dias com a população mexicana. Todos os dias. Saiu com 80% de aprovação e, ao mesmo tempo, elege uma sucessora, uma ambientalista histórica, no momento que a questão ambiental e climática é uma agenda estratégica para o mundo, porque nós não podemos continuar vivendo desta forma como estamos sendo obrigados a viver nesse momento. Bom, eu peço licença para vocês, porque realmente você fechou muitíssimo bem e junto no tempo exato do programa, recebam nosso aplauso aqui. Vocês também são aplaudidos. Brigadíssimo pela presença de vocês e que as gerações que vêm e que virão sigam se inspirando na trajetória de cada um. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Renato. Obrigado. E obrigado a você também que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde ou por um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra um acervo com a nossa programação completa, inclusive muitos outros programas sobre a reforma sanitária. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Então, não vai perder o próximo programa. Canal Saúde, há 30 anos, construindo cidadania.